Fala, seguidor Nova Onda, vem com a gente que hoje tem conteúdo bom aqui. Se liga nesse arroba aqui nessa bio. Psicanalista, escritora, trauma em infância, violência sexual, abuso, regulação emocional e cura das feridas invisíveis. Nada mais, nada menos que Neiliane Santos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ó, essa câmera aqui é a sua, todinha a sua. Se quiser falar direto para os seus seguidores, pode falar direto para lá. Tá. Estamos em casa. Eu quero saber um pouquinho, primeiro, o porquê dessa profissão. O que a Neilane assim, acordou um dia e tá aí, vou trabalhar na área de psicanalista, você. Foi assim? Como que foi? Olá, pessoal. Tudo bem? Me chamo Neiliane Santos. Sou mulher, esposa, mãe e também alguém que está sempre se reconstruindo, né? Eu ainda estou no processo de construção. E a psicanálise, ela surgiu a partir da minha história. A minha história foi aquilo que fez com que eu buscasse a psicanálise. A forma como aconteceu na minha infância, a forma a qual a minha infância foi constituída. Eu era uma pessoa muito curiosa, eu sempre estava querendo saber o porquê dos porquês, e existiam muitas dores dentro de mim que não tinha explicação, eu não sabia o porquê que eu sentia, eu não sabia o porquê que eu passava. Então, tudo isso me levou a buscar a psicanálise. Para mim, a psicanálise não é simplesmente uma profissão, ela é uma transformação humana. Não, e já viu a calma, sabe? Assim, tão zen, tem uma aura tão gostosa. O clima aqui mudou, o ambiente, né? Seu Mário não fala, gente. Ainda, eu puxo, mas ele fala, não fala. Mas eu gostei. Agora eu quero saber assim, vamos lá. Se você falou sobre através do que aconteceu que te levou para isso. Vai compartilhar com a gente o que foi que te levou para ser psicanalista? Quando a gente fala em psicanálise sobre o desejo ele não é algo que a gente quer conscientemente. Por exemplo, eu quero tomar um sorvete. Isso não é desejo, isso é uma vontade. O desejo ele é algo que nos falta, né? Algo que é estrutural. Então, eu, além de psicanalista, eu sou palestrante. Eu gosto muito de falar. E talvez isso tenha ocorrido por uma falta da infância, pelo fato de eu nunca ter sido ouvida na infância. Isso me faz ter a necessidade de, na vida adulta, falar. Eu gosto muito de falar. Então, o desejo, ele é algo que você está sempre em busca. Ele nunca é totalmente realizável. Então, é aquilo que você faz que, ao fazer, de alguma forma, aquilo te sustenta. Vamos parar para pensar sobre um professor. Um professor que dá aula, digamos que 30 anos. Sabe aquele professor bem antigo da escola que você conhece ele, que desde a sua infância você vê aquele cara dando aula? O cara dá aula há 30 anos na mesma escola, é a mesma aula que ele dá há 30 anos, é o professor de geografia, vamos dizer assim. E o que leva esse cara a dar 30 anos a mesma aula na mesma escola? Porque, de alguma forma, aquilo que ele faz, o ato de ensinar, o ato de troca com os seus alunos, a forma como ele faz, de alguma forma, aquilo que ele faz preenche ele por dentro, aquela falta estrutural que ele tem. Isso que me fez buscar esse ramo de fazer palestras, de lidar com a questão do abuso sexual. Hoje, eu não só sou psicanalista clínica, como eu também fiz a especialização em traumas da infância, e eu combato com veemência o abuso sexual e a exploração infantil, como o fato de, quem sabe, fazer justiça àquilo que eu sofri na infância. Nossa, você falando sobre isso, a gente vê muito. Você acha. A gente tem visto muito casos assim. Mas qual é a sua opinião sobre? Você acha que sempre teve? E é claro que hoje em dia a gente tem a internet, tem os meios de comunicação que facilitam a gente estar sabendo dos casos. Ou você acha que realmente, conforme o tempo aumentou mesmo a questão do abuso? Porque eu lembro quando pequena, era igual quando a pessoa morria, né? A gente quase não sabia. A minha infância, eu não via as pessoas morrerem.
Era muito, né? E conforme a gente foi vendo, eu tenho essa dúvida até hoje. Será que sempre foi assim? E não tinha essa abertura? E hoje é muito falado, que é bom, né? Questão de abuso. Qual é a sua opinião sobre... O abuso sexual e a exploração sexual, eles acontecem desde os primórdios, desde a época das cavernas, do tempo da Bíblia. E ele não era conhecido pelo fato de a gente não ter tanto acesso às notícias. Como que eram as notícias? A pessoa escrevia uma carta e ela enviava, dependendo da distância, chegava depois de semanas. Hoje em dia, a informação chega em segundos. Tem gente que fala, a coisa não era tão escancarada naquela época, hoje está demais. Mas por quê? Sempre existiu. É porque a gente era criança e a gente era inocente, a gente não tinha maldade. Então, hoje, como adulto, a gente percebe o quanto tinha maldade na infância e a gente não via. E o abuso sexual ele é muito comum dentro mesmo da própria família. O abusador, ele é aquela pessoa que você olha para ela e você vai dizer assim, não, fulano não, jamais, ele é nosso melhor amigo, ele está sempre aqui com as meninas. Que é isso? Não, ele nunca faria isso. E, às vezes, até quando você vai falar sobre o abuso sexual, as pessoas falam, não, isso aí é coisa de filme, isso não acontece na minha casa. Mas isso é muito real. E, na maioria das vezes, o abusador ele não vem como um bicho de chifres, querendo ser o teu amiguinho, ser o teu destruidor. Não, ele vem como alguém alegre, como aquele cara que adora crianças, aquela pessoa que, às vezes, tem até uma preferência. Ele chama aquela sobrinha e tem preferência por ela e, deixa ela dormir na minha casa. E a família, fulano gosta tanto da fulana, nossa, ele tem um carinho pela fulana, e às vezes aquele ali é um abusador disfarçado. Ai, minha cabeça fica assim, mãe de menina, que mais eu vi, foi o último agora que eu vi, foi que um vizinho, menina de 3 anos, os pais, e é esse ponto que você falou, ele não vem escancarado, e é sempre, a maioria dos casos, né, sempre é conhecido, porque eles ganham a confiança dos pais, da criança, e é onde eles têm a brecha para fazer. Exatamente, é alguém de confiança da família. E é de uma forma sutil, porque eles trabalham muito na manipulação, é a troca. Vem cá que eu vou te dar um presente. E quando a gente fala de estupro de vulnerável, por que a gente fala estupro de vulnerável? Porque a pessoa que ela está sendo assediada, ela está em situação de vulnerabilidade. Então, muitas das vezes, não a pessoa acha que a violência contra a criança é só o coito. Não é. A violência é quando você expõe a criança à nudez, quando você expõe a criança a cenas eróticas, você está erotizando a criança. Quando o pai e a mãe, por exemplo, a forma de você erotizar uma criança, quando o pai ou a mãe dá aqueles beijos desentupidor de pia na frente da criança, você está erotizando a criança. Verdade. Entende? Então, ele faz muito essa questão da manipulação. Ele manipula, olha, você não conta nada para sua mãe, senão a sua mãe vai ficar chateada com você. Por isso que é muito importante, quando a gente trata a questão do abuso sexual com a criança, a gente tem que tratar primeiro as emoções. Porque o abusador ele trabalha muito as emoções da criança, na troca do medo. Olha, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar em você, ela vai te botar de castigo. Olha, se você contar para o teu pai vai te bater. Então, primeiro ele trabalha as emoções, a manipulação, o medo da criança. Por isso, muitas das vezes, antes de a gente tratar o abuso, é preciso a gente falar com a criança das emoções. Ai, minha cabeça fica assim, eu fico, meu Deus, nem imaginar. Mas essa questão, eu sei que agora do lado do abusador, isso é considerado uma doença? Você acha que isso é uma doença? O abusador? A psicologia vai dizer que a gente só vai reproduzir aquilo que a gente viveu. Então, o que acontece? Quando a pessoa, ela na infância, eu não sei se você já viu o caso de você ver uma garota novinha, assim, digamos 9 anos, por exemplo, e você vê e você percebe que aquela garota ela é totalmente
sensual, adultizada. Você percebe que a garota ela já tem uma malícia, mas ela não é em nenhum momento ela que está sensualizando, porque a criança ela não tem essa condição psicológica de sensualizar, de atrair. Na verdade, a criança ela está reproduzindo aquilo que ela vê. A criança, a sexualidade para a criança, ela trata muito de afetividade. É a forma de se relacionar, troca de afeto, de carinho. A sexualidade para o adulto fala de sexo, né? De relação, do erótico sensual. Agora, a sexualidade para a criança é diferente. A criança não tem a sexualidade como erótico, sensual, coito, não. A sexualidade da criança está muito ligada ao afeto. E aí, dependendo quais foram as primeiras referências que essa pessoa teve de sexualidade infantil, porque quando você fala de sexualidade infantil, você não fala de sexo com crianças, você fala de afetividade. Para a criança, a sexualidade trata da afetividade. Então, quando a criança, nas primeiras experiências da vida, ela é tratada com violência, adultizada, erotizada, o que vai acontecer? Ela vai perder a inocência e ela vai deixar de viver a infância e ela vai começar a querer imitar os adultos. Então, quando você vê a criança assim, meio que adulta, você percebe, você fica até, poxa, fulano já está dando em cima de homem dessa idade, ela está só repetindo aquilo que ela aprendeu. Ela não tem uma condição psicológica para sensualizar, para atrair. Isso é algo que ela está reproduzindo. E aí, o que acontece? Os meninos, você vê que o menino ele é muito educado na questão da violência, a violência, né? E também na sexualidade. É muito comum, quando o menino nasce, até no próprio ultrassom, ali no momento que você vai no ultrassom, a enfermeira já olha e fala assim, olha, que pintão! Nossa, vai ser um meninão! É verdade. E isso não é normal, porque é como se inconscientemente fosse uma sociedade que idolatrasse o órgão sexual do menino. Você vê que tem casos de mãe que beija o órgão sexual, que cheira, os filhos repetem a mesma coisa. Deixa eu cheirar o pintinho. E é um monte de gente cheirando o órgão sexual da criança. É como se fosse uma idolatria ao órgão sexual. Você vê que desde criança os meninos eles já são incitados à sexualidade e à violência. Você vê os jogos de menino. Geralmente é um matando o outro, é tiro, é pancada. Verdade. Você falando está reproduzindo tipo assim, a infância dos meus primos, antigamente como era. É exatamente isso. E aí você vê que essa criança, quando os pais fazem certos tipos de comentário, eita, esse aí é pegador, hein? Então, você vê que ele já é criado nessa condição de incitado a ser um cara que pega várias mulheres, a ser um garanhão, a ser um pegador e a ser violento também. E aí, dependendo dessas primeiras relações que ele tem na infância, isso vai reproduzir na vida adulta. O cara que ele a criança que nas primeiras emoções ele é incitado à violência, incitado a ser o garanhão, o pegador, vai ser um homem na vida adulta totalmente desestruturado, que não vai ter respeito pela sua companheira, que vai agredir a sua companheira, porque ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Gente, que conteúdo. Tô passada, né? Não tem nem o que falar. Não, tem sim, tem as perguntas aqui para fazer. Quantos anos na profissão já, Liliane? Como eu falei para você, né? Eu era corretora de seguros e eu fiz essa transição há pouco menos de um ano. Eu fiz essa transição de carreira. Apesar de já estar formada, eu estava ainda trabalhando no CLT e eu fiz essa transição há pouco menos de um ano. Meu Deus. E é assim, você vivencia assim, é amor. Como é que fala assim? Como é que fala? O primeiro amor, né? Essa profissão, assim. Aí eu já passei por muitas profissões, né? Na verdade, eu sempre quis fazer enfermagem,
Mas quando eu fui fazer enfermagem, eu me apaixonei por psicologia. Só que a psicologia nunca foi acessível para mim. Então, quando eu terminei o curso de enfermagem, uma professora falou para mim sobre psicanálise. E através dessa professora, eu não conhecia a psicanálise, ela me apresentou, ali me deu um start. E eu comecei a buscar cursos de psicanálise para poder estudar e me apaixonei. Hoje eu não tenho mais vontade de fazer psicologia, porque a psicanálise em si é uma área muito extensa, vasta, de estudos profundos. Então, hoje eu me dedico 100% à psicanálise. Tô vendo, tá de parabéns. Tô assim. Vamos às perguntas. Ai, meu Deus. Deu uma balançada. Pesou. Vamos relaxar o clima. Peraí, pesou um pouquinho. Vamos lá. Cheio de pergunta aqui. Ó, sobre a experiência, a gente falou. Como você explica, de forma simples, o que é psicanálise para quem nunca fez terapia? A psicanálise ela é uma abordagem terapêutica e ela trabalha com a escuta ativa e também com a associação livre de palavras. Ou seja, ao escutar o paciente, ele vai se ouvir e ali ele vai entender o que ele fala inconscientemente e repetidamente. Então, ela é muito profunda, ela vai tocar ali nas feridas emocionais que estão invisíveis, mas que ao se ouvir, ele vai perceber, né, através também não só da escuta, mas da associação livre de palavras. O terapeuta ele vai dar palavras sugestivas para que ele possa estar desenvolvendo aquela fala, aquilo que está no inconsciente. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente. Então, tudo que a gente reproduz, tem coisa que a gente reproduz, é inconsciente, né? Hoje é comprovado que apenas uma pequena parcela das nossas decisões são conscientes. Muito pouco, de 5 a 10% das nossas decisões são conscientes. 95% daquilo que a gente decide é inconsciente. Meu Deus do céu. É porque a gente fica assim. É como se fosse. É igual dirigindo automático, né? Assim, esse dia eu me passei assim, eu falei, ai meu Deus, tô dirigindo automático, nem se eu passei no sinal vermelho, tava verde. Vai. Né? Você sabe o que tá fazendo, porém, como se fosse um automático, né? Meu Deus. A mente humana é um perigo, não é? Não é? Fala pra mim, não é um perigo? Precisa realmente, quando fala assim, fazer terapia. Hoje em dia, graças a Deus, é mais fácil, é aquela questão que a gente está falando, né? Hoje em dia a informação está aí, é mais fácil para ter o acesso. Porque eu, quando era nova, a gente escutava, era o quê? Era, vou te levar pro psiquiatra, psicólogo. Aí falava, eu sou maluco! Não era isso? Quando era nova. E hoje em dia a gente já tem mais entendimento com clareza qual o papel de cada um e a necessidade. A ideia da psicanálise é que o sujeito, ao se conhecer, ele cria a sua própria forma de se posicionar no mundo a partir daquilo que é singular para ele. É aquilo que é só teu. Por exemplo, a Cássia. Você tem uma singularidade. Você tem o teu próprio eu, né? O que você faz que quando você faz, aquilo de alguma forma te sustenta? Né? Por exemplo, um pintor, ele vai pegar aquela tela, ele vai escolher qual é a tela que ele vai pintar, ele vai escolher os pincéis, ele vai escolher a tinta, ele vai desenhar, ele pode errar, ele pode recomeçar, ele pode refazer. E ele pode pegar esse quadro e pode até vender e viver até do dinheiro da venda desse quadro. Ele pode também receber a validação das pessoas. Nossa, esse quadro que você pintou está bonito. Mas, na verdade, o que traz satisfação para ele não é a venda nem o dinheiro da venda, é o ato do fazer. É aquilo que ele faz, que ele repete e que, de alguma forma, sustenta ele por dentro. Isso é o que faz sentido para ele. É aquilo que a gente fala assim, a gente precisa de dinheiro porque o boleto chega, né?
Tipo, eu vou fazer, eu tenho que cobrar, porque o boleto vai chegar. Se não fosse o boleto, tá de boa, porque eu gosto de fazer. Né? Esse é o que traz sentido para você. É como um músico, né? Por exemplo, uma pessoa que toca saxofone. Às vezes é um cara que está deprimido. Você já ouviu uma pessoa tocando saxofone? Já vi, É é lindo, lindo. né? Nossa, a gente chora. Verdade. Às vezes é um cara que está deprimido, que está sofrendo por dentro, angustiado, amargura. Aí o que ele faz? Ele tem uma falta estrutural que, ao tocar, ele não só ele preenche essa falta, como ele também edifica quem está de fora. Quem olha para ele diz, cara, esse cara toca muito. E aquilo que ele faz não só preenche a falta dele, mas também contribui para o meio que ele vive. Eita, tá pensando o quê? Vem cá, não é o momento ainda, mas como que faz pra... Quero ser atendida por ela. Não é ainda o momento, mas pode falar, como que faz para os seus serviços? Como que funciona? Eu atendo aqui no centro de Nova Iguaçu, ali próximo do prédio da Unimed. Eu atendo também online. E eu também realizo workshops. E os meus workshops são muito voltados para a cura da criança interior. E também tem vivência nos workshops. Sim, quem vai é incrível, é uma transformação. Já tem data marcada para uma prova? Tem sim, o próximo é dia 14 de março. Que horas? Às 15 horas no Top Commerce, aqui no centro de Nova Iguaçu. Não vou falar, não, vamos dividir aí, vamos ver. Vamos ver. De repente a gente faz um barata voa lá, a gente faz uma filmagem lá, vamos ver o que a gente faz. Mas não, a sociedade de hoje, né? Todo mundo precisa desse momento de cuidado, de olhar para si mesmo, né? Precisa. O mundo tá um caos. Hoje a gente tem aí o nosso país, ele ocupa o ranking mundial nos casos de transtorno de ansiedade. Nós estamos falando aí de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade e temos uma alta de 25% a mais nos casos de depressão após o Covid-19. Meu Deus. Tô falando que o mundo tá um caos. E não tem esse negócio de que não tem tempo para ter depressão. Não, né? Não tem esse negócio não, tá? E além da depressão, a gente está vivendo uma época de solidão. Hoje foi feita uma pesquisa que a cada 4 pessoas no mundo, uma se sente sozinha. Não, isso aí é verdade. Porque por mais que a gente tenha na palma da mão tantas pessoas, mas mesmo assim ainda... Porque quando a gente era criança, como que a gente se socializava? Eu, por exemplo, eu ia para a casa da minha avó, aquele domingão, a gente sempre se reunia na casa da matriarca, a gente ia para a casa da avó. E ali a gente encontrava toda a família. Aí falava, fulano, e fulano, como é que tá? E aquele menino, gente, eu vi ele pequeno, e fala dali, e fala daquela. Hoje em dia, o que acontece? Você não vai mais na casa de ninguém. Por quê? Porque você não precisa sair de casa para ter acesso às pessoas. Você sabe de tudo que está acontecendo no celular. E, querendo ou não, nós somos um ser sociável. A gente precisa se socializar. Mas a internet, a era da comunicação, está fazendo com que as pessoas tenham muitas conexões e poucos vínculos. É igual o aparelho celular. O celular ele foi feito para quê? Para falar. Meu filho, se a pessoa liga, a gente... Ai, para que tá me ligando? Só digitar. Só mandar... A pessoa já acha que é até falta de respeito hoje ligar diretamente. Por que essa pessoa tá me ligando? Por que não manda mensagem? Eu falei assim, gente, até nisso perdeu a principal função do telefone. Ligar, falar, ligar pra pessoa. Não, é tudo ali, que aí você fala quando der, quando quer, responde quando quer. E essa questão de realmente, você não é porque você conhece todo mundo, dá todo mundo, que você é acolhida, que você tem. E realmente aproxima, mas também afasta. Muitas conexões e poucos vínculos. E a gente vive muito tempo da contemplação. O que é a contemplação? Eu passo a maior parte do tempo no celular contemplando a vida dos outros. E aí, o que acontece? Acaba trazendo uma certa comparação. E aí eu fico, por que a vida do outro está assim? Fulano trabalhando nisso, fulano viajou e eu não viajei. E aí, quando a gente acaba se comparando, a gente acaba roubando a nossa celebração. Porque quando a gente se compara,
a gente não consegue celebrar a vitória do outro. Verdade. Fica difícil de celebrar o outro, porque a gente acaba tendo inveja do outro. Verdade. Eu lembro que, assim, teve uma época que eu estava fazendo maquiagem. Aí fiz cursos de maquiagem e tal, consegui. Não, antes eu estava fazendo maquiagem e tal, só que era isso, eu ficava vendo dos outros, né? De artista, gente, falou assim, que legal, que legal, que legal. E a minha maquiagem, assim, eu não conseguia desenvolver. Eu ficava só naquilo ali, tipo, vendo, né, a evolução das pessoas e tal, só que eu não conseguia por isso, de ficar comparando e vendo. Aí, quando eu parei de ver, falei, assim, me dediquei real para mim ali, foi onde as coisas começaram a acontecer. Então, às vezes, assim, eu tenho até uma falha assim, você viu não sei o quê, eu perdi esse costume. Se aparece para mim, tanto faz o nicho, se aparece para mim, eu vou, curto, comento, compartilho. Mas eu perdi essa questão de ficar procurando, independente de ficar procurando. Apareceu para mim, pô, legal e tal, porque ali eu consegui tirar a carteirinha na BEC, eu dei um boom legal. Porque eu falei assim, pô, porque fica cuidando da grama do outro e minha grama estava parada. E às vezes você tem uma ideia, mas porque você não acredita na tua ideia, que provavelmente você colocasse ela em prática, ela ia bombar, as pessoas iam adorar. E que ia ter a tua marca, porque o desejo é isso, é aquilo que é implicado com o teu ser. O teu eu está naquilo ali que tu fala. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim, Cássia, isso é a tua cara. Aquilo é a tua marca, tem a tua cara, tem o teu eu implicado, então é diferente. Porque o que faz a diferença? Tem várias pessoas que têm um podcast, mas o que faz a diferença? É a tua singularidade. Pô, cara, com a Cássia foi diferente. O podcast é dinâmico, ela tem uma energia, é o eu dela, é o que está implicado ali no ser dela, que é pessoal, que é singular. E eu demorei a chegar nesse ponto, tá? Porque é aquilo que você falou, a pessoa faz com tanto que me preenche, que eu gosto disso, eu vim fazendo, a pessoa, não, como você faz? Gente, eu gosto de fazer. Aí é difícil a gente reconhecer, assim, né? Eu não sei se fica naquela questão assim, eu não quero me achar. Mas será que é isso tudo? Não, acho que não é assim também, não. Mas aí fica aquele medinho assim, tipo, não quero virar estrelinha, não. Mas será? Não sou. De reconhecer, assim, É difícil a gente reconhecer nossas conquistas. Quando você tem feridas. Eita, vai ser uma consulta aqui, daqui a pouco, Samara. Ai, meu Deus. Porque quando que a ferida surge, né? Quando em algum momento da sua vida, a vida toca na sua ferida. E quando é que eu percebo que eu tenho uma ferida? No meio da minha vida, ela vai me tocar de uma forma que vai doer. Quando eu me relaciono, eu vou perceber que eu tenho uma ferida quando eu não sei impor limite no relacionamento. Quando chega o momento do sucesso, Freud vai dizer que muitas pessoas se sabotam na hora do sucesso. É como se existisse uma culpa inconsciente tão forte que a pessoa sente que ela não merece ser feliz. Então, ela, na hora do sucesso, ela se sabota. A pessoa se sabota quando ela precisa se posicionar, ela não sabe impor limites, ela não sabe ocupar espaço. Então, aí você percebe que você tem uma ferida e que você precisa tratar essa ferida. A gente precisa da Neiliane. É isso? A gente precisa da Neiliane. Ó, voltando às perguntas, porque senão vai acabar querendo consulta aqui. Não me dá confiança, não. Não me dá confiança, não. Tá aqui, ó. Vamos lá, para essa daqui. Pô, essa daqui também é legal, assim, ó. Você acredita que todo adulto carrega algo da sua criança interior? Foi isso que você... Lacan vai falar que não é Lacan, é o Jung, Carl Jung. Ele vai dizer que em todo adulto, existe uma criança que se lembra. Então, a sua criança, ela sempre vai andar com você. Você vai crescer, você vai aprender a falar, a sua voz vai mudar, o seu visual vai mudar.
Mas a criança que está dentro de você, ela sempre vai existir. Você já percebeu que sempre quando você está em algum momento da sua vida, você fala, poxa, era tão bom quando eu era criança. E aí, você, na vida adulta, você percebe essa criança quando você tem dificuldade de se relacionar, quando você se descontrola, quando você não sabe se relacionar com as pessoas, quando você tem necessidade de aprovação, de validação. Aí você percebe que a tua criança está muito presente. Quando a validação que você não teve lá na infância, você procura ela na vida adulta. Quando você não consegue receber o reconhecimento. Tem pessoas que não sabem simplesmente receber um elogio. Nossa, sabe? Conhece as Irmãs Medeiros? Conhece as Irmãs Não. Medeiros? Você precisa conhecer as Irmãs Medeiros. Elas têm um projeto aqui, Bem Me Quero, muito legal. Então, toda vez que eu encontrava com ela nos eventos, né, aí ela falava assim, oi, Cássia, maravilhosa, não sei o quê. Eu ali, começando ali. Aí eu, ai, que nada, obrigada, sou nada, quem sou eu? Menina, mas ela sempre... Isso aí ficou marcado assim, pra mim. Eu aprendi. Eu falei assim, não, agora eu aprendi. Ela agradece. Não se diminua. Se eu estou falando com você... Eu, não, tá bom. E dali eu aprendi. E toda vez quando ela fala, Cássia, maravilhosa, eu sou obrigada. Porque é algo que as pessoas vinham falar comigo, eu ficava sem graça, eu não sabia nem o que responder. Falei assim, Cássia, você fez assim, maravilhosa, obrigada. Eu, que nada, quem sou eu na fila do pão? Isso aí é clássico, né? Quem sou eu na fila do pão, gente? A menina Às vezes veio você fala da roupa, ai, que roupa linda. O preço. Aí você fala, eu comprei baratinho, foi R$5. Isso! Olha! Ai, sempre no diminutivo. Sempre. Ai, que roupa linda. Ah, que nada, menina. Aí eu, eita, isso, Maria. É difícil. Lembro que uma amiga minha falou assim, sobre taça. Eu falei assim, amiga, eu botei bem as taças aqui pra usar. Até pras crianças. Aí minha amiga veio aqui em casa, eu fui dar água pra ela, que isso, tá doida? Eu falei, ué, menina, é água. Não, mas na taça. E que isso, cara? Você beber na taça? Ué, gente, mas é um copo normal. Vai beber na taça, não tem outro copo, não. Eu falei assim, por que é difícil da gente, tipo assim, se agradar? Tipo assim, eu mereço, né? De reconhecer, né? Assim, não, eu mereço beber, não. Aí ela sempre falava assim, cara, até comemoração. Sua filha, qualquer coisa, tirou nota boa, tirou, vamos comemorar? Vamos brindar? Vamos? Eu peguei isso dela. Que Deus a tenha, minha amiga, a Ellen. Maquiadora, maravilhosa. E aí eu falei assim, realmente. E das Irmãs Medeiros, ela aprende. Tô te elogiando. Eu falei assim, eu nem sabia, porque era igual a faculdade de Direito. A faculdade de Direito eu sempre quis fazer. Só que eu achava que não era capaz. Que tinha que ler muito, tal. E meu pai queria que eu fizesse. E eu falei assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E nisso ele falou assim, não, você vai fazer sim, você vai fazer. Resumindo, não fiz na época que tinha que fazer. Passam-se 20 anos. E aí hoje eu faço, e eu falo assim, pra mim, tá sendo assim, pra mim, tipo assim, não é que eu realmente daria conta, tipo assim, não é algo, até agora, graças a Deus, 6º período, sem carregar matéria, sem nada, tirando notas boas. Eu falei assim, cara, eu sou capaz. Como que o medo impede a gente? Porque na época eu queria fazer, mas eu não achava. Eu falei assim, tá doido, isso não é pra mim. Então, cada prova, cada que eu passo, eu falei assim, caramba, cara. E, né, as pessoas sempre, tudo que a gente quer fazer, assim, as pessoas colocam é tipo assim, não, é muito difícil. Não, eu acho que é muito disso, por isso que eu sou curiosa. Eu fico assim, deixa eu me validar, deixa eu ver se eu consigo. Porque eu falei, eu fiz do curso de mecânica, a curso de maquiagem, eu fui ver, nada a ver, né, assim, mas, não, deixa eu ver. A única da sala lá, montava e desmontava caixa de marcha lá, me validei a ideia. É isso, eu sou muito assim. E aí, quando fala nessa questão da gente saber reconhecer, de tal, foi dessa pegada do direito. Que eu fiquei assim, cara, tá acontecendo, cara. Olha olha as oportunidades, as pessoas, cara, eu sou capaz. Aí bota aquilo na cabeça. Tu é capaz, cara, pô. Não. Aí vem aquilo, né? Não, pô, não sou não. Fui a única da sala que tirei 10 em direito penal. O professor entregou assim, toma 10. Eu, tá, obrigada. Aí tu, pô, tu foi a única que tirou, cara, da sala. Eu, foi a única que tirei da sala? Obrigada. Então, assim, eu falei, cara, como é difícil. E como é que eu faço para marcar a hora lá com você? Não vou dar pra cá. Isso está muito ligado ao merecimento, né? Não sente o Isso são merecimento. Da infância, né? Está muito ligado à ferida da rejeição. A ferida da rejeição ela está muito ligada à parte da mãe. A mãe ela representa a vida.
a riqueza, a abundância. Então, às vezes, quando a criança, é interessante pontuar aqui que quando a gente fala de feridas emocionais, a gente não fala exatamente que a criança viveu a rejeição, mas é a forma como a criança interpretou aquilo que ela viveu na infância. Então, por exemplo, pode ser que essa mãe, quando ela engravidou, ela, por algum motivo, ela não quis a gravidez, ou até tentou interromper a gravidez por condição financeira, ou porque o pai abandonou, mas de alguma forma ela rejeitou e a criança sentiu, ou até mesmo depois de nascido, a criança se sentiu rejeitada. Então, como que a criança interpreta essa rejeição? Se a minha mãe, que me deu a vida, ela não queria que eu existisse, se eu não mereço viver, como eu vou merecer receber alguma coisa da vida? Então, é isso, é sobre isso. Então, a criança vai entender que ela não merece ser amada, ela não merece receber dinheiro, ela não merece ser feliz. É como se ela, inconscientemente, ela entende que ela não merece. Meu Deus. Vamos para a pergunta? Vamos. Nós falamos sobre a questão da criança interior. Eu acho que está relacionado com o que a gente falou aqui. Quais são as marcas mais comuns que você percebe nas pessoas? Uma marca que é muito comum é a repetição de padrão. Isso é uma coisa que a gente vê muito na clínica. Pessoas que repetem o erro dos pais. Também, por exemplo, você vê aquela pessoa e fala: meu Deus, mas é igualzinho um avô. Gente, tudo que a mãe dela fez, ela está fazendo. E aí você vê aquilo se repetindo na história da família, porque um primo já fez, a tia já fez, a mãe era assim, o avô era assim. Verdade, menina. Tô falando agora, meu Deus. E aí, aquela amiga que chega para você e conta assim: ai, Cássia, arrumei um bofe, tô tão apaixonada, olha, ele é tudo. Dessa vez eu acho que eu vou desencalhar. E ela fala do cara 1001 maravilha, que o cara é bom, que dessa vez vai dar namoro, vai dar casamento. Daqui 3 meses ela chega para você: Cássia, não era nada daquilo. O cara, minha filha, isso. E daqui a pouco ela chega contando a mesma história. Não, Cássia, dessa vez eu conheci um cara. Olha, esse vai dar certo. E aí você já sabe qual vai ser o final da história. E essa pessoa, ela está repetindo. É aí que a gente fica falando assim: fulano tem dedo podre para só. É isso aí, questão de repetição. Né? É o famoso dedo podre para homem. E aí a pessoa, ela tá naquele círculo de repetição e todo mundo que está em volta dela percebe que a vida dela é sempre aquilo ali, mas ela mesma não percebe, porque é inconsciente. Caramba. Ela repete aquele ciclo inconscientemente. E é mesmo, né? Fulano passava a mesma coisa. Como é que pode? Fulano arrumou, passou o que passou com fulano, arrumou outro. A mesma coisa. E aí, Jung vai dizer que enquanto a gente não identifica que a gente está repetindo, aquilo que a gente não percebe, que a gente não identifica, ele vai se repetindo. E se a pessoa passar a vida inteira sem identificar, ela vai passar a vida inteira repetindo até a hora da morte. Meu Deus. Porque você falou que é inconsciente, você falou despertou e é assim mesmo. Que puxou fulano. E é engraçado que, tipo assim, até questões dos pais reproduzindo, né? O pai, a mãe, aí vem os filhos, aí os filhos reproduzem a mesma coisa dos pais. Aí falam, tá igual os pais, assim como foi a vida dos pais, é a vida de fulano. Como é que pode? Até nisso seguiu. Até vir um que quebrar esse ciclo e aí vai continuar uma nova história. Reescrever uma nova história. Meu Deus. Porque, na verdade, as nossas primeiras interações com os nossos pais vão se tornar referência para a vida adulta. Mas não quer dizer que você tem que se tornar tudo aquilo que os teus pais foram para você. Aquilo é somente a base e que o teu emocional foi criado. Mas através da terapia, na psicanálise, é possível você transformar essa história de vida. Então, eu queria te perguntar aqui com a relação aos pais.
né, com a relação dos pais influenciam o que nos tornamos. Isso. Que você... A gente é formado a partir da visão dos nossos pais ou das pessoas que cuidaram da gente. Da forma que eles vão nos tratar, os primeiros afetos, as primeiras experiências emocionais, eles vão servir de base para os vínculos futuros. Então, eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu não fui validada na infância e não sabia o que era amor. Se você perguntar para mim o que é o amor de um pai e de uma mãe, não vou saber te responder porque eu nunca tive. Então, quando eu conheci o meu esposo tinha mania de fazer um carinho assim em mim. Eu já fazia assim. Eu parecia um bicho do mato. Porque o amor, para mim, era algo que eu não conhecia. Então, a forma como eu fui tratada na infância era a forma que eu queria ser tratada na vida adulta. Como pessoas que é filhos de pais violentos, provavelmente vão buscar parceiros violentos. Replicar. Você falou do toque que nem eu. Não gosto de abraço, não gosto de toque. Mas por quê? Eu fui criada assim. O amor... Porque o amor, o gesto de amor era sempre naquilo. Filho da mãe! Eu falei, esse era o gesto de amor. Aí hoje, o que eu faço? Eu replico a mesma coisa. Mas... Mãe, ai, não me toca todo. Não gosto de toque. Mãe, você me ama? Amo, pô. Não é que eu amo. Aqui, pô. É amor que a mamãe é assim. Mas é porque eu recebi assim. E a gente repete. Tô passada, vou fechar esse podcast chorando. Vamos dar continuidade. Ai, meu Deus, ainda tem pergunta aqui, mas é porque a gente vai conversando e basicamente está indo... Está fluindo. Sobre aqui, se é possível alguém ter tido uma infância difícil e ainda assim se tornar emocionalmente saudável. Sim, é possível. E tem pessoas também que pode ser o contrário. Ah, Neiliane, feridas emocionais não tem nada a ver com a minha vida, porque os meus pais foram maravilhosos, eu fui validada, eu fui amada, e a minha mãe tinha tudo e eu não tive problema nenhum. Mas é como eu falei, quando a gente fala de feridas emocionais, a gente não fala daquilo que a criança viveu, mas da forma como a criança interpretou. Então, pode ser, sim, que você tenha tido uma mãe que nunca trabalhou fora, mas que trabalhava o tempo todo e nunca te deu atenção. Ficava lavando, passando, cozinhando, fazendo comida e não te dava atenção. Você pode ter tido um pai que foi provedor, mas emocionalmente ausente, nunca te abraçou. Você pode ter tido uma família que nunca parou para te ouvir. Então, não necessariamente você não vai ter uma ferida da infância porque você teve tudo na infância. Você pode ter tido porque é a forma como a criança interpretou. Mas, mesmo que a criança venha sofrer na infância, ela pode sim, né, através da análise, ela vai ouvir, vai ser ouvida, um espaço de escuta, onde ela vai ser ouvida profundamente. Quando a pessoa ela encontra esse espaço para ser ouvida, ela consegue, sim, transformar a sua vida. Em que momento da vida essas feridas costumam aparecer com mais força? Ela vai aparecer quando a vida tocar na tua ferida. Quando ela Foi aquilo que a gente falou. Quando ela tocar naquilo que dói. E, geralmente, costuma aparecer também em fases de transição, quando a pessoa está passando por um momento importante da vida, em ascensão, em crescimento, como eu falei. A pessoa está prestes ao sucesso. E aí Freud vai falar de pessoas que fracassam na hora do sucesso, que na hora que vai... Agora, pensa que vai alavancar, ela se sabota. E a ferida, ela marca o corpo. Por exemplo, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela vive muito a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Ela está numa empresa e ela tem um cargo que está sendo disputado e ela foi escolhida para aquele cargo. Aí ela fala, mas por que me escolheram? Logo eu sou tão pequena, me escolheram. Ela não reconhece o porquê de ter sido escolhida, mas, ao mesmo tempo que ela quer muito aquele cargo, ela não aceita ter sido escolhida, mas se também ela não foi escolhida, ela sofre porque isso reafirma a ferida de que ela não é boa o suficiente e de que ela não é aceita.
Então, ela vive muito nessa ambiguidade. Ao mesmo tempo que ela quer muito, ao mesmo tempo ela não consegue. E é um sofrimento, porque o trauma fica muito marcado. Por exemplo, tem uma entrevista de emprego que é super importante, é o emprego dos sonhos. Dependendo da força que esse trauma tem na vida dessa pessoa, ela pode sofrer até reações físicas. Chegou o dia da entrevista, passou mal, vomitou, deu diarreia, não conseguiu, faltou a entrevista por causa da ferida, a autossabotagem. Caramba. E aí, Neiliane faz lives, conteúdo incrível lá no Instagram. Aí agora a questão aqui, qual o tipo de público que mais se identifica com o seu trabalho? O público que se identifica são pessoas invisíveis. Pessoas que não foram vistas, não foram validadas, pessoas que foram rejeitadas. Mas eu também me identifico com um público de pessoas que querem reconstruir a sua história e sair do vitimismo e virar protagonista dela. Gostei. Gostei. O que você considera seu maior diferencial como psicanalista? O meu maior diferencial, eu costumo dizer que quando você sabe conversar com uma criança, você conversa com qualquer pessoa. Se você sabe conversar com uma criança, você conversa com qualquer pessoa. E por que eu digo isso? Quando eu era criança, eu não era ouvida dentro da minha casa. Então, quando eu encontrava alguém que me ouvia, algum adulto que me ouvia e me dava atenção, nossa, eu queria contar tudo o que eu tinha, porque eu tinha muita coisa guardada dentro de mim. Então, assim, quando eu encontrava alguém que me ouvia, nossa, eu queria contar tudo o que estava dentro de mim. E aquela pessoa me ouvia, me validava, e aquela pessoa ficava marcada na minha vida. Eu não conseguia, aquela pessoa nunca mais era esquecida, porque, poxa, ela parou, ela me ouviu, ela me deu atenção. Então, hoje, o meu diferencial no meu atendimento é que todas as pessoas que vierem a mim, de nenhuma forma, a história delas vai ser desprezada. Então, aí você fala para mim como que as suas próprias vivências influenciam a forma como você escuta o outro. Isso vai muito da minha história, porque a minha história faz com que eu não olhe a história do outro de fora, como alguém que está ali só escutando e ouvindo o que o outro tem a falar dele. Mas a minha história faz com que eu, ao ouvir, eu conheço o caminho por dentro, o caminho que leva à reconstrução, porque eu passei por esse caminho. Esse é o meu diferencial, porque a minha história faz com que não somente eu ouça o que o outro está falando, mas não só de fora, mas alguém que já passou por dentro desse caminho de reconstrução. Bom, e a gente está chegando no finalzinho, que esse podcast aqui a gente vai ter que ver, você vai assistir e você vai assistir novamente, porque é enriquecedor. A gente marcar um outro, e aí eu até sugiro para a gente fazer um ao vivo, abertas perguntas, para a gente ajudar o próximo. Porque eu acredito muito nisso. Se a gente tem um conhecimento e não repassa esse conhecimento, o reconhecimento não é válido, né? Isso. Você ainda mais se você vem levantando essa bandeirinha ajudar o outro, pô, falou sobre sexualidade, falando sobre estupro, falando sobre por que não? E a forma que você fala, porque foi até os stories que eu estava falando hoje, a gente se comunica, mas para quem que você está falando? Né? Porque falar, até papagaio fala, né? Mas a sua mensagem que para chegar direto a quem? E por mais que nem quando a gente faz live, às vezes a pessoa fica preocupada em números, mas se passou 5, 10 pessoas, 3 pessoas, e entendeu uma coisinha, já validou. A live valeu. Valeu. Então, assim, eu não vou fazer lives, você tem um conhecimento, você tem uma pessoa ali que vai ser direto. Pô, assim, entrou uma pessoa, validou, foi válido. Nunca é... E é sobre isso. E você falando que você queria fazer enfermagem, né? E não foi para enfermagem.
mas o propósito era cuidar de pessoas. É, E o propósito aconteceu. É isso. isso. O que você faz hoje é o que você ia fazer na enfermagem. É. Foi De uma outra forma, Mas, de uma forma mais autêntica, né? mas é cuidar de pessoas. É sobre isso. Mas ainda tem umas perguntinhas aqui. Senão a gente chora, hein? Eu choro. Gosto de falar muito sério, não. Senão eu choro. Deixa eu ver aqui. Ó. É possível aprender a se sentir merecedora na vida adulta? Eu acho que essa pergunta parece que a gente combinou, né? Tipo assim, Qual é a pergunta? né? É possível aprender a se sentir merecedora na vida adulta? Sim, com certeza. Com certeza. Qual o primeiro passo para quem quer começar a cuidar da própria saúde emocional? Primeiro passo é você reconhecer que precisa de alguma mudança e ter coragem, né? Porque pedir ajuda não é porque você é um fracassado, não é porque você porque um fracasso na vida, ele não determina que você é um fracassado. Então, muitas pessoas também não buscam ajuda por orgulho. Sabe que precisa de ajuda, mas não tem coragem. E se ouvir é um ato de coragem. E se eu paro para me ouvir, tem momentos que vai doer. Mas quando eu entendo que aquela dor é necessária, eu não vou mais ficar sofrendo sem necessidade. Deixa eu fazer uma última pergunta. Leigamente, tá? A pessoa que tem costume de reclamar e você dá uma solução para ela, mas ela não quer a solução. Ela quer reclamar. Isso reflete algum trauma da infância? Sim, com certeza. Por que ela reclama? Da onde vem essa reclamação? Qual é a falta dela? Porque todo excesso representa uma falta. Se ela reclama muito é porque alguma coisa está faltando, algo que não preenche. Então, pode ser, sim, uma ferida da infância. A gente tem que cuidar do meu eu criança. Porque quando a gente fala para a criança, a gente chama o adulto no consultório, muitas das vezes a gente escuta é a criança dele que está falando. E é por isso que eu falei, qual é o diferencial do seu atendimento? É quando você sabe falar com uma criança, você fala com todo mundo. Porque, na maioria das vezes, o adulto que entra no teu consultório é a criança falando. Então, é isso o meu diferencial, porque eu ouço a criança. Eu ouço aquilo que não pôde ser falado na infância, aquela criança que não foi validada, aquela criança que está com 40 anos de idade, mas ainda busca a validação do pai, que nunca olhou para ela, busca a validação da mãe, que nunca reconheceu quem ela era. Teve algum caso que você pegou assim que te emocionou profundamente, assim, que Teve. Eu atendi uma cliente que eu fiz uma técnica terapêutica para a visitação da criança interior e eu pedi para ela que ela ficasse na posição mais confortável que ela achava. E quando ela fez a posição, eu percebi que o trauma dela era do útero. Ela ficou em forma de bebê, de feto. E ali eu percebi que o trauma veio desde a barriga da mãe. Porque o bebê, o primeiro sistema que é formado no bebê é o sistema nervoso central. Então, logo nos primeiros dias de vida, o bebê ele recebe toda a carga emocional da mãe. E quando você estava sendo carregada pela sua mãe, pode ser que ali no útero tivesse quentinho, mas talvez sua mãe poderia estar vivendo uma situação de fuga, de violência doméstica, porque, infelizmente, hoje no Brasil, muitas mulheres, mesmo grávidas, apanham. Quem sabe essa mãe foi rejeitada pelo pai porque a gravidez veio muito cedo, veio inesperado. Quem sabe essa mãe sofreu um luto durante a gravidez. Então, você estava ali sendo gerado, mas por fora, a sua mãe estava vivendo um luto. Então, pode ser que você também tenha um trauma intrauterino. E essa paciente, quando eu falei com ela, a todo momento ela falava, já acabou minha hora, eu ainda posso ficar aqui. Ela não se sentia no direito de estar ali no consultório, de fazer uma consulta, mesmo pagando.
E existe muito esses casos e é interessante como que você consegue visualizar que pessoas já com 40, 50 anos, até hoje, ainda sofrem aquilo que viveram na infância. É sobre isso. Agora, o que eu sempre faço? Essa câmera aqui é sua. E aí você vai fazer aquela chamada para os seus seguidores. É o momento. É seu momento agora. Todinha sua. Então, gente, quero convidar todos vocês para estarem no meu workshop no dia 14 de março, às 15 horas, no edifício Top Commerce, no centro de Nova Iguaçu. Vai ser uma tarde terapêutica de muito conhecimento e vivência. E eu também sou palestrante. Se você deseja fazer uma palestra para mulheres sobre saúde emocional, sobre cura da criança interior, ou até mesmo levar uma palestra parental na sua escola para a conscientização do abuso e a exploração sexual, eu me chamo Neiliane Santos e eu estou aqui para ajudar vocês. Maravilha. Vocês vão ver coisa da gente junto. A minha cabeça já está aqui, ó. Profissional de milhões. Parabéns. Parabéns. Ó, a família dela tá toda aqui, tá ali, ó, nos bastidores. É bonito, com a família andando junto. Então, assim, parabéns. Foi um prazer. O Estúdio Nova Onda de portas abertas. Vamos, com certeza, a gente vai fazer. Vocês vão ver mais Casa das Marias junto com Neiliane. Neiliane, fiquem tranquilos. Curtem, comentem, compartilhem. E até a próxima. Aí, antes da gente fechar, seu Mário, bota na 3 pra gente dar aquele tchau bem bonito pros seguidores. E, é claro, deixa nos comentários. Informou o seu @? Neiliane _Santos 12. É isso. Profissional de milhões. Vai lá, tem conteúdo, tem lives, né? Faz live com frequência. Sempre. Pode me convidar para fazer live também. A gente faz uma parceria e tamo junto. É isso. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, seguidor.